gente tá... Para não cortar. Estamos ao vivo. Ixi. Aê! Olá! Oiê! Oi, Má, E como vai? aí, Rê? Bom, Tudo você tá bem? bem? Tudo bem, e vocês? Tudo Tu- bom. Tudo em ordem. Você Então aí? tá bom, partiu para aquela live, né? Que nem da última vez. Com certeza, Gostosa, legal, dinâmica. joia, com certeza. Já tô aproveitando e tô com... Olá, boa noite, Aninha, Adri. Olá. Nossa, quanta gente, que delícia. Oi, Sinara, Boa oi, noite, gente. que gostoso. Boa noite, obrigado pela participação, ok? Vocês podem dar bastante, pode mandar um monte de coraçõezinhos para nós, porque nós adoramos coraçõezinhos e porque, Bom, assim, conforme eu aprendi com a Carla e o Marcelo, o algoritmo lá do Instagram entende que o assunto aqui da live é relevante e coloca a gente lá de tal forma que possa contribuir com outras pessoas também, certo? Oi, Luciana. E aí, Má, tudo bom? e aí, Rê, tudo e vocês? Tudo bem, Afonso? Tudo em ordem. Melhor agora. Então tá certo. Vamos lá, Rê, falar sobre carreira, principalmente agora para os jovens, e o relacionamento dentro da sua empresa, né? Eu acho super legal, a gente estava conversando, montando essa live por trás, e a gente falou, Rê, não vamos fazer um negócio bem legal, Rê e Afonso, uma coisa para os jovens, assim, aquela eu, por exemplo, tô querendo uma direção para minha vida. Agora Uhum, que eu vou sair do colegial, o que eu faço, né? Que carreira eu vou seguir? Como que a gente toma esses passos? sim. Olha, primeira coisa, né? É muito bacana você falar isso, porque hoje, tá aí, você tem 17 anos e assim como você, nós encontramos muitos jovens. Oi, Paula, oi, Lígia, oi, gente. Muitos jovens que estão cada vez mais, assim, muito preocupados. Então, vamos primeiro voltar, vamos lá atrás. A gente, Vamos. a gente aqui, num ritmo desenfreado. Beijo, Paulinha. Minha prima tá aqui Oi, maravilhosa. Paulinha, Oi, oi, querida, Rê. tudo Olha aí, todo bom? mundo aí. Tudo bem? Vamos lá. O que eu acho que é bastante importante, né? Primeiro, a gente não perder de vista que hoje faz parte da nossa realidade e mesmo a gente tendo vivido aí e ainda estamos em fase final, mas estamos vivendo aí uma fase final de confinamento, isolamento para uma situação de retomada a um novo Novo, cenário, né? É uma nova novo situação retorno. que a gente nem sabe ainda como vai ser. Ela está sendo delineada. O que acontece? O que estava acontecendo antes com todos nós? A gente vai para a escola e de repente a gente já está na escola e nós já nos vemos um monte de beijos e um monte de corações, Paula. E de repente nós já nos vemos com aquela angústia de eu estou ali no ensino médio, eu quero já. Nossa, porque eu quero, não vejo a hora de o colegial chegar, que é o ensino médio, né? No final do ensino Acham, fundamental 2, idealizam que é um High School Musical, né? Tudo muito lindo exatamente. e maravilhoso. E não é High School Musical não, né? É pancada ali. Ali é sua decisão final, que você tem que saber o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Então, mas você já pensou numa coisa? Olha só. E eu espero que isso te deixe um pouquinho mais tranquilo e não deixe pais e mães assim desesperados só com essa informação, né? Caramba, de repente, aos 17 anos, você tem que tomar decisões, você se vê numa situação em que você se vê e se sente pressionado a tomar decisões para a vida. Então, calma lá, que a gente vai falar de tudo isso, né? Vamos falar de tudo. Vamos. Como é isso? Então,
eu estou ali no meu ensino médio, eu mal entrei no ensino médio, eu já estou pensando em pisar na faculdade. Quando eu Mas piso sabe na o que eu penso? As pessoas não vivem, eu acho, o hoje, né? Eu acho que elas querem decidir uma coisa pro resto da vida que realmente é pro resto da tua vida. Mas eu acho que por que você não pode mudar? Se você tiver, sei lá, 30 anos, não, tô feliz com aquilo, eu vou mudar. Eu, por exemplo, eu vivo intensamente. Então eu quero fazer uma coisa que, obviamente, eu vou pensar no meu futuro. Eu penso, linda. pra caramba, eu quero fazer uma faculdade que vai me dar um Você é uma retorno, linda. Você é que uma vai me linda. dar um retorno financeiro bom, que vai me dar uma. O que eu gosto de fazer de Se verdade, você aquilo que eu acho fazer, que retorno Meu financeiro não é Deus. tudo. já Mas imaginou também a gente você, tem que pensar. já imaginou você fazer aquilo que você gosta e ainda ser remunerada por isso? E Exato, bem é ainda? muito bom, é muito bom, Então, é muito bom. Má, Mas acho que se as pessoas não tivessem esse medo, eu acho que elas viveriam melhor. De tipo assim, eu vou viver agora, eu vou fazer o que eu tenho vontade, mas se eu tiver 30, 40 anos, eu quiser mudar, quiser fazer uma outra faculdade, tudo bem, não tem problema. Isso é da vida, né? perfeito, perfeito. E aí a gente volta lá atrás e vamos pensar nisso que você falou, nessa questão que você disse, né? Poxa vida, de repente o planeta parou para respirar, para a gente voltar um pouquinho para dentro e de repente nós estamos aí vendo um monte de pessoas que já estão angustiadas de como vai ser isso, se vai ser tudo um atropelamento. E é isso Porque aí. era como o mundo estava vivendo. Né? Se Exato. você for ver, era como É. as pessoas Exato. estavam vivendo, atropelando tudo. Né? E não estavam vivendo, acho que hoje. Talvez essa pandemia tenha um ladinho bom ali, né? De a gente Com certeza. E voltar para agora vai ser a hora que todos vão ter tempo, aquele tempo que ninguém tinha, para Exatamente. prestar atenção em volta e nele próprio. O que ele quer realmente? E tem gente que já está até angustiada, porque nessa ocasião aí de confinamento, de isolamento, muitas pessoas se viram com uma autonomia que, de repente, a pessoa ficou angustiada porque ela teve tempo e autonomia. E aí? Então, primeira coisa é isso que você disse. Calma, calma, respira. Você é um ser humano, você é um ser humano. E acho que é muito importante, a gente estava aqui falando, você tem 17 anos e estava aqui situando aqui nesse contexto, falando, nossa, de repente, que angústia, eu tenho que tomar uma decisão que é para a minha vida, como é isso? Isso pode mudar? Pois é, você sabia que o seu cérebro, na verdade, só amadurece. Isso é uma questão de neurociência, tá? Os estudos comprovam que, por exemplo, a parte do seu cérebro que toma decisões, e eu estou falando de tomada de decisões mesmo, ela só está fechada, completamente maturada aos 24 anos. E, de repente, eu não estou aqui dando desculpas para quem precisar mudar de área, eu não estou falando disso, eu estou falando de uma constatação. Oi, Gui, como vai? Então, a gente está falando de uma constatação. A parte do cérebro que realmente está relacionada à sua tomada de decisões, ela está ali madura, tá? Aos 24 anos. E você, de repente, aos 17 anos, se vê aí numa situação de, muitas vezes, a gente, e eu falo isso porque a gente conversa muito com muitos jovens, e nós temos amigos da nossa ocasião de prestar vestibular, tem pessoas que falam, olha, quer saber? Eu gosto de pessoas. E, de repente, na fila da inscrição, a pessoa decide, porque eu gosto de pessoas e eu gosto de escrever, ou eu gosto de ler, eu vou fazer jornalismo. Não, o outro, não gosto de pessoa, eu gosto de matemática, então faça administração, faça economia. E também, por outro lado, tem aquela época que as pessoas se formavam naquilo que os pais escolhiam. Também. Né? Exato! E Isso que são extremamente frustrados. Também. Porque às vezes o que os pais querem para os filhos não é o que os filhos querem, sabe? Porque Graças a Deus, naquela época, Com certeza. os pais pagavam estudos, né? E aí escolhiam a profissão dos Mas assim, eu não acho que é por mal. Eu acho que assim, o pai, às vezes, como o pai ou a mãe é bem sucedido, quer que o filho talvez siga aquela área para ele também ser bem sucedido naquilo. Só que às vezes
o filho não quer. E aí ele vai ser infeliz na vida dele. Então, será que o que você quer pro teu filho é o melhor? Eu não acho que seria o melhor para ele. E também... Eu acho... Desculpa. Ela tá Não, falando pode falar. da percepção dela. E o mais importante, o que acontece, Marina? Qual que é a garantia que esses pais vão dar que esse filho vai dar certo? Exatamente. Tem tudo a ver. Até porque pai e mãe não é para sempre. Um dia vão. E aí você vai estar sozinho nesse mundinho, né? E aí você vai precisar saber comandar e coordenar a tua vida. Profissional, pessoal. E aí, talvez, você vai ter escolhido uma coisa para agradar, né, teus pais. E não é bem aquilo. Você não vai ser feliz. Você não vai ser bem sucedido. Você não vai conseguir. É impossível. Então, você tem que ter esse equilíbrio. Você tem que ter essa balança, né? Tá e saber bem. falar Vendo, não. né? Vocês para estão as vendo? coisas que você... Vão sentindo. Vocês vão sentindo. Eu Olha, quero- isso porque o pai e a mãe foram coaches em ocasiões distintas. Vão sentindo, tá? O pai e a mãe da Entendeu, Marina. né? É que Por a isso gente eles têm a falando. cabeça tão aberta. Mas por isso que eles têm essa cabeça aberta. Não, e óbvio, né? A gente tá falando com uma pessoa que é pura luz, uma pessoa repleta de talentos, incrível, né? Talentosíssima, mas e olha só para isso, né? E eu acho, Mar, que é assim, qual que é a ideia? A gente rememorando, voltando ali atrás. Não é fácil, tá? E não vamos aqui colocar exatamente hoje, mais do que nunca, o porquê de as escolas já vêm fazendo todo um trabalho, isso é tão importante, acho que nunca foi tão importante em toda a sociedade, exatamente a gente ter a consciência, né? E o quanto é importante desenvolver, então, nas crianças, desde pequenos, o quê? Autonomia, responsabilidade, empatia na prática, né? O que é empatia na prática? Eu não preciso. As pessoas são diferentes, as pessoas são especiais, são únicas. Você é o único ser humano nesse universo inteiro, tá? Único, que tem tudo isso que você tem. E só que nós crescemos e vamos nos desenvolvendo habituados a quê? Eu não sou boa nisso, eu não sou... Então vamos inverter Vamos isso. praticar, mas vamos melhorar. Vamos focar no que eu sou bom. Vamos praticar. Para quem puder pegar uma folha de papel, né? Vamos praticar. Vamos lá. Em que você é bom? Em que você é bom? Alguma coisa você é bom. Né? Aquela história de, eu não sou boa em nada, né? Eu sou não boa. tem. Gente, não, para, pelo amor. Nem que né? queira você consegue ser 100%. Exato. Todo mundo. Gente, olha, eu vou falar. Minha mãe, ela tava até assim, gente, o que eu vou fazer a hora que eu me aposentar? Não sei o que, não sei o que lá. Eu não sei se eu vou ser decoradora, se eu vou abrir um... Então, a gente tá falando isso hoje. Eu falei, se vira, alguma coisa você vai saber fazer. E você tem dom para isso, para aquilo. Você tem que saber investir. Lógico que a live passada é saber economizar, ter um dinheiro na tua poupança, fazer tuas coisas para você ter um equilíbrio na tua vida para você conseguir seguir, né? E o mais Exato. importante também você ter ferramentas e procurar profissionais para orientar essas pessoas na hora certa, entendeu? Exato, falou tudo. Bem no começo, não adianta você já escolher depois que está lá fazendo o curso. Não era isso que eu queria, daí você procura. Lógico que dá tempo de corrigir, mas você já perdeu tempo e dinheiro. Exato. Exato. Pior coisa é investir um dinheiro na tua vida que não vai servir para nada. Eu acho que é a pior coisa que tem. Você tem que ter um direcionamento real do que você vai investir e vai dar certo naquilo. Pode ser que não dê certo. Não, vai existir milhares. Mas o não, isso aqui é até uma frase hoje. Não é um não para você fechar uma porta. Lógico. É um não para você ter uma nova oportunidade. Tentar refazer aquilo, né? Perfeito. Acho que é o caminho. Exatamente. Acho ótimo isso que você está dizendo. Agora, também assim, não é porque vamos pensar em várias coisas aqui. Lembrando que a gente hoje se propôs a falar de carreira, relacionamentos, né? Óbvio, que relacionamentos? A gente está falando de quais relacionamentos? Relacionamentos nos ambientes que a gente tem, ambiente de trabalho, relacionamentos pessoais, familiares. Então, assim, primeiro,
Às Ó, a vezes, vida é feita de oportunidades. É isso aí. A vida é feita de oportunidades, você tem que saber aproveitar. Quando uma janela fecha, uma porta abre. Só que muitas vezes nós estamos tão focados ou tão concentrados em determinadas coisas ou circunstâncias que nós deixamos de nos atentar para outras oportunidades. Então, é assim, primeira coisa, quais são suas habilidades? Em que você é bom? Em que você é boa? Né? O que te faz feliz? O que te faz feliz? Né? E assim, para quem... E nós estamos construindo aqui um raciocínio para a pessoa chegar ali nos valores dela. Então, se você disser assim, mas eu não sei quais são meus valores. Ok, então pensa assim, o que te deixa muito feliz, muito entusiasmada? Quando que você sente, sabe, que você está fazendo aquilo que você ama, completamente ali absorta, envolvida por aquilo? Quando é... Então, assim, é quando você está criando alguma coisa, quando você está escrevendo, quando você se relaciona com pessoas, ou quando você está fazendo seus cálculos de matemática. Então, começa por aí, tá? O que te deixa extremamente brava? O que te deixa brava? Se você disser assim, situações de injustiça, situações de... Ok, então se situações de injustiça te deixam extremamente brava, é porque justiça é um valor importante para você. E por que a gente está dizendo isso? Porque, consequentemente, se você é muito feliz fazendo determinadas coisas, e assim, nossos valores norteiam a nossa conduta e norteiam a nossa vida. Significa que, então, imagina só, se justiça é uma coisa importante para você, liberdade e assim por diante, vá construindo isso. Em que eu sou boa? Quais são meus talentos? Sabia que tem um método para você descobrir isso daí? Tem os 8 passos da escolha da profissão. Você sabia disso? Não, não sabia. Análise de como está a sua maturidade vocacional, que você escolheu para ser. Pense nos quais as áreas de interesse. Quais são as suas áreas de interesse? São 8, tá? Pense nisso e encontre a vocação do seu propósito. Descubra quais são os seus valores. Trace o seu perfil. Você tem que traçar o seu perfil. Conheça quais são os seus talentos e habilidades. A Renata acabou de falar. Quais são os seus talentos e habilidades? Você é uma boa comunicadora, você é uma pessoa comunicacional, você é uma pessoa que é paciente, tolerante, enfim. Vamos lá, vamos terminar. Faltam mais 2. Você confronta com a realidade. Você tem que pesquisar muito sobre isso. E analisa as opções. Quais as opções que eu tenho? Onde que eu quero trabalhar? Você tem que traçar a tua meta. Traçar uma meta e segui-la. E tem que ir atrás do teu sonho. Exatamente Lógico. isso. Então, eu não sei se vai ficar gravado. Vocês, com esses 8 passos, vocês conseguem direcionar para onde você quer ir, que tipo de trabalho e qual cargo. Enfim, cargo vem com o tempo, né? Mas você consegue direcionar para onde você quer e qual a profissão que você vai escolher. Eu posso fazer uma pergunta? Lógico, várias. Eu anotei aqui. Olha, ó, que beleza. Legal, eu tenho umas dúvidas aqui e eu gostaria que vocês tirassem essas minhas dúvidas. Gente, aptidade e competência é a mesma coisa? Não, senhora. Habilidade e competência não são as mesmas coisas. Então, por exemplo, quando você fala em competências, por exemplo, você diz o seguinte, por exemplo, eu tenho competências de liderança. E quando a gente falou na live passada, a gente até falou assim, o que é o coaching hoje, quando é visto como algo de extrema importância e que faz, sim, muita diferença, por exemplo, nas organizações, ele é visto como uma competência a ser desenvolvida. Por quê? Porque ele está relacionado a quê? A chamadas soft skills, as competências ligadas a quê? Resolução de problemas, empatia,
exatamente as Olha que legal. competências, Visão do futuro, a visão do futuro. relacionamentos, que nós vamos falar hoje. Exatamente, exatamente. E aí, respondendo também aqui, não, você, na verdade, você tem várias habilidades que você desenvolve ao redor de uma competência. Entende? Então, por exemplo, em liderança, quando a gente fala da competência da liderança, ela envolve inúmeras habilidades. Você trabalha, por exemplo, com uma roda de competências em que você, ao trabalhar com pessoas, você pode destacar quais são as competências a serem desenvolvidas. Ou até numa escala de 0 a 10, o quanto você está, o quanto você se enxerga nessa escala, em termos de determinadas habilidades, não apenas comunicacionais, mas de gestão de conflitos, de negociação, em termos de liderança, para delegar, para você delegar Engloba vários fatores, né? vários Que fatores. não são tão simples assim que a gente imagina. Não, Não. mas eu quero aqui fazer uma pergunta para você. Por exemplo, Agora manda a pergunta de volta pra ela. não, a gente tá aqui, nós estamos Bate bola. a gente está no frescobol. É um bate-volta. Estamos tá aqui, certinho. certo? Construindo. Isso aqui não é jogo de tênis, é um frescobol. Então, por via de consequência, o que acontece? Perfeito, Gui. Olha, o Guilherme que está aqui é professor na área de mediação, foi meu colega de pós-graduação. O Guilherme dá cursos assim espetaculares. Então, assim, negociação, mediação, conciliação, tudo isso que, na verdade, acho que a gente conversa, e é tão importante a gente falar disso, não importa o nome que a gente dê. Através de conciliação, mediação, através do coaching, através da psicologia positiva, através da disciplina positiva, nós todos nos propomos a fazer o quê? Melhores construções aqui. Por quê? Porque eu não sou sozinha no mundo, né? E quando a gente até falou de falar de relacionamento, acho até importante a gente fazer um link. Por quê? Porque na sua vida, na minha vida, nós escolhemos com quem nos relacionar, né? Só que assim, a gente escolhe a área em que nós queremos nos desenvolver, nós escolhemos nossos amigos, nossos parceiros de vida, mas quando a gente escolhe até o lugar onde a gente quer trabalhar. De repente... Mas você não tem como você escolher as pessoas com quem você vai trabalhar. Exatamente. Saber o que acontece? Como vai ter esse relacionamento lá dentro da tua empresa, né? Que numa escola, você escolhe a escola, a metodologia, mas você não tem uma base de como vai ser as pessoas, porque tem todo mundo uma forma diferente de lidar com as coisas e você vai ter que saber lidar, né? Sim, perfeito, Má. Excelente. Exatamente. E aí, o que acontece? As pessoas hoje, e aí a gente já está falando para quem está saindo da universidade e ingressando no mercado de trabalho, não importa se é como trainee, estagiário, mas enfim. Mas essa percepção é muito importante. Por quê? Porque, de repente, a gente chega no ambiente de trabalho e nós não sabemos nos relacionar. E aí nós nos comportamos como? Porque a gente não aprendeu isso desde pequenos. A gente, e não é culpa de ninguém. Tá todo mundo tá? no automático. Não é culpa de ninguém. A gente tem uma tendência a falar, mas isso é culpa. Não é culpa. Pronto, ponto. A partir do momento em que a gente identifica que isso é importante e a gente descobre, porque assim, relacionamento é a base, é o pilar mais importante do desenvolvimento do ser humano. Nós somos seres relacionais, nós somos seres sociais. E isso envolve o quê? Eu saber que ao longo da minha vida, da minha existência, eu vou conviver com pessoas que têm diferentes histórias. Se na minha casa todo mundo fala bom dia, dá um beijo de manhã, se abraça ou não, na sua casa não, isso não significa que eu sou melhor que você. E não tem certo e errado também, viu? Só significa que nós fazemos de modo diferente. Mas... É até legal porque as pessoas pensam diferente, agem diferente. E você vai aprender também novas culturas, tudo você vai aprender novo. E não ficar só no seu mundo, aquele mundo fechado, né? Que engloba só você e sua família. E concluindo isso, é o conhecido pré-conceito.
Não só É isso, um né? conceito antes da coisa acontecer, E entendeu? não só Exato. isso, né, Má? Porque nós temos as nossas representações mentais e as nossas construções. Isso é normal. E isso envolve o quê? Envolve você realmente aprender a se relacionar com pessoas que têm histórias diferentes da sua e construir algo maior. Sem o quê? Sem você usar a sua régua como base de medida para o mundo. Não é assim, eu sou a certa e vamos ver o que o outro vai falar. Porque a gente cresce, a gente nasce, cresce e vai se desenvolvendo. Você já pensou se a gente ouvisse assim? Vamos ouvir o que a vovó está falando? O que será que a vovó quer dizer com isso? E assim, não é, ninguém errou, mas a partir do momento, e o mundo está falando tanto disso, por quê? Porque é importante. O que te faz feliz? Porque hoje, assim, vamos linkar tudo isso. Se você pensar assim, Má, 87% da população economicamente ativa no mundo está descontente, desmotivada, desengajada. Significa que as pessoas estão infelizes, Infelizmente insatisfeitas. fazem. E muitas vezes elas não têm apoio de ninguém. Às vezes ninguém aprova o que ela está fazendo. E aí é aquela coisa, às vezes ela está no lugar errado. Não é aquilo que ela quer. Por isso que ela está assim, ela não se encontrou. Ou acha que não se encontrou, né? Perfeito. E tem todas essas ferramentas para você aplicar e melhorar isso daí. Sim. Porque você fica estressada no trabalho. Olha O nó, o círculo que vai... olha só, você fica estressada no trabalho. Você não dorme bem. Olha só, você não dorme bem porque você está estressado. Aí você vai comer, você começa a comer mal. Olha só. E aí chega o relacionamento, você começa Taca pedra. joga pedra para todo lado. Então, alguém que chega perto de você, você já está nervosa e desconta na pessoa. Olha que loucura que forma o negócio. E às vezes, com uma conversa com um profissional adequado, habilitado para te orientar, faz todo sentido isso daí. Tem ferramenta para tudo para você aplicar. E evitar esse tipo de coisa. Sabe? E a gente estava conversando, nós dois aqui estávamos conversando, e você até fez algumas perguntas para a gente, olha só, sobre assim, acertos e não acertos, né? Quando a gente fala, Mar, e para a gente entender o que é isso, quando a gente fala assim, vamos em expandir o nosso mindset, o que é isso? É o nosso padrão mental, é o padrão de pensamento da gente. Então, o que é isso? É a gente sair daquele binário, sabe daquela caixinha pequena, a gente expandir. Exatamente isso. Gente, olha, tá vendo? Ela é incrível. Não, é bom porque ela já adoro. ajuda, já conta metade do que a gente tem que falar. Adoro. Porque é isso aí, Má. É você sair daquele padrão binário do quê? Certo, errado, sim, bom, mal. Mas talvez, Rê, vou te falar, talvez a pessoa tá naquela zona de conforto, ela não consegue, porque tá tão bom ali, e ela não sai daquela caixinha, ela não sai daquele mundinho, né? Isso tá errado, a pessoa tem que se arriscar, a crescer, tem que se arriscar a mudar. Não primeiro, gente, né? Você pensar. É isso. Primeiro, ela tem que saber que ela tá nessa situação. E segundo, ela tem que querer. Aí, só que ela tem que querer, ela tem que saber para onde ela vai. E ela tem que aceitar isso. Porque ela vai ter que usar as ferramentas, ela vai ter que agir, porque o universo, ele é implacável. Ele vai te dar, mas você tem que se mexer para ele te dar alguma coisa. Entendeu? E, Má, isso que você estava dizendo, isso é muito bacana, porque você está trazendo coisas de um universo aí, né, de jovens, mas não só de todos nós, e isso é muito interessante. E quando a gente fala assim, e às vezes as pessoas não fazem o que fazem porque elas são ruins. Não, elas às vezes as pessoas só fazem da forma que fazem, porque elas não sabem fazer de forma diferente, né? Sim. E quando você se propõe a essa limitação, né? Exato, quando você se propõe a ampliar seu ponto de vista, a perspectiva, né? De repente, também, Adri, quando você começa assim, a ampliar seu ponto de vista, as perspectivas,
aí é que tá. Aí você identificou. Eu quero isso para mim. Por quê? Porque isso é interessante. E, na verdade, isso não desafia você, porque é através dos desafios que nós crescemos, né? Que nós saímos ali, como você disse, da zona de conforto. E isso não é ruim, não é ruim. Não, não é ruim. Autoconfiança igual Igual autoconhecimento. Sim, autoconhecimento. sim, é isso aí Conhecimento. mesmo, Marina. Exato. Por Exato. isso que a gente outro dia falou disso. Por quê? Olha, primeira coisa que é muito importante quando a gente falou aqui, então, o que te faz feliz, né? Em que você é bom, em que você acredita. Sabe, assim, quais são os seus talentos, suas características? Vamos falar, e é gostoso falar. Vamos Porque aprofundar, vamos ir a fundo, vamos estudar e vamos botar em ação. Porque eu acho que você ficar só no pensar, né? Nunca vai sair. Se tiver sempre aqui, ó, no papel, isso não tem como, né? Então você tem que fazer Só vai acontecer. ficar no papel. Mas é aquilo que a gente falou. Por que é que se fala tanto hoje da importância da liderança? E a primeira liderança que a gente exerce na vida é a autoliderança. E é assim, à medida em que você coloca a lanterna ali, olha para você, você se reconhece, né? Seus talentos, suas forças, você vai reforçando o quê? Os pilares ali da sua liderança. Então, o autoconhecimento é muito importante. Claro. Nisso tudo é muito importante. Você tem que se conhecer primeiro para saber o que você quer, para saber para onde você vai. Né? A segunda coisa que a gente falou, lembra sobre a qual nós falamos? Por quê? Quando você olha para dentro, você identifica seus valores, você identifica seus talentos, identifica suas forças. E você tem clareza assim, do que te faz feliz. Tá claro. O que te faz feliz, né? E nós não estamos falando de que você tem aquele talento, entendeu? Se você não tiver, procura, não tem problema. Você consegue desenvolver aquilo. Porque essas habilidades, essas competências, você não chega num berçário e fala, ó, aquele lá vai ser competente nisso. Ó, ele vai ter aquela habilidade. Tudo isso é desenvolvido. Basta você querer. Para aquilo que você vai fazer, você tem que criar os mecanismos para saber utilizar lá na profissão que vai escolher. E é muito legal que a Marina até colocou a questão da autoconfiança. Exatamente, os pilares da autoliderança são o quê? A gente começa por uma coisa chamada autoconceito. Como você se vê? Como você se vê? Entende? Sabe uma imagem que existe assim, que um gatinho se olha no espelho e tem um leão do outro lado. Mas ele se enxerga, porque eu acho que se a pessoa não se enxergar uma leoa, um leão, o top, ali em cima... Tá bem? Aí não tem graça, Ó, você quer falar pra leoa, a filha da leoa e do leão... É uma coisa. Não, se não for pra ser uma leão e uma leoa, não dá. Você querer ser um peixe dentro do aquário, vivendo naquela bolha? Não, então, gente, vamos arriscar. Vamos. Tá vendo? E tem ao contrário também. Tem um leão que acha que é gato. Entendeu? É gato? Não, vai ser gato. Vai ser gato. Entendeu? Sim. É, lógico. Lógico. Exatamente. Então, acho que é assim. É muito importante exatamente isso. É você olhar para você, né, e perguntar para você assim, nossa, o que me faz feliz? E você tocou numa questão aqui. Legal. E se eu escolher uma coisa, vamos lembrar daquele detalhezinho que a gente contou, que o nosso cérebro amadurece aquela parte relativa à tomada de decisão aos 24 anos. Isso é a neurociência que comprovou. Não estou aqui usando isso como uma desculpa, mas você tomar uma decisão relativa à sua carreira, achando que isso... E muitas vezes, muitas pessoas tomam para si isso como uma sentença de morte. Puxa, eu entrei no lugar errado. Isso não está me fazendo feliz. E vamos aproveitar e até falar de uma coisa. Primeira coisa, a gente vai lá estudar, você entra lá no Google, você está terminando seu ensino médio, você, de repente, você fala assim, você ouve dizer, não, só a USP é boa,
se não for USP, não é boa. Meu, em primeiro lugar, jamais, né? Pense que uma universidade vai rotular você, vai te colocar... Quem faz a faculdade não é a faculdade, é você. Quantas histórias de vida a pessoa estudou numa escola pública, em plena comunidade, e se tornou foda, entendeu? Assim, na vida. Da isso. pessoa. E aquela pessoa que estudou naquela mega escola, fez aquela mega faculdade, gastou horrores, tá em casa sentado assistindo televisão, entendeu? A faculdade não vai dizer quem você é. Quem diz quem você é você, através das suas atitudes, através do seu caráter e outras coisas. Então, jamais pense, não adianta você fazer uma excelente faculdade, eu não estou denegrindo aqui nada, existe sim essa questão, existe, com certeza isso pode ser importante. Às vezes, muitas vezes pode até ser um diferencial, mas de nada adianta tudo isso se você, como pessoa, não buscar esse desenvolvimento. E hoje a gente dá um esforço para isso, né? Você não tirar uma coisa de você. Isso. E tem ferramentas também, Marina. É bem interessante frisar que automaticamente na pessoa, ai, será que vai dar certo? A dúvida, você sabe o que é uma dúvida? A dúvida é o seguinte, é autossabotagem. Ela vai falar, puta, eu não vou dar certo nisso. Porque ela tá naquela zona de conforto e não quer sair. Mas quando sai batendo asa e vai içar voo, entendeu? E se você tem uma dúvida, tem algo dentro de você que tá ali mexendo e que você tem aquela vontade, só que falta, acho, um empurrão. Então, pra você conseguir. Você identifica que você precisa de algo. O que você tem não é o bastante para você tomar uma decisão. Você tem que decidir para onde você quer ir e o que você quer, tá certo? Você vai se preparar para aquilo. Sim. É simples, uma coisa... Eu achei que não é um gavião, é um olhar de gavião. O gavião tá lá longe, mas ele tá olhando lá. Dá pra acreditar. Eu quero você. Ela se supera em cada live. Em cada live ela vai se superando. Não, ela é incrível. Mas você falou aqui de uma coisa muito importante, que é aquilo. Você perguntou assim, legal, ô Rê, imagina você fazer uma escolha, né? E a gente está falando de um curso universitário e, de repente, você descobre que aquilo que você quer é incompatível com o que você está fazendo e que aquilo... E daí? Por quê? Porque vamos pensar numa coisa. No Brasil, você se forma e você sai preparado para uma carreira específica com conhecimento técnico. Só que por isso que se diz que a gente deveria contratar pessoas, né? As empresas deveriam contratar as pessoas pelo caráter e aí ensinar as habilidades técnicas. E hoje, se você perguntar assim, mas um diploma é suficiente? Eu preciso sair com toda essa gana e eu preciso sair achando que eu estou atrasada em busca de um diploma porque isso é o suficiente? Não, isso já restou comprovado que um diploma nem é o suficiente e pode ser que o diploma não sirva para nada. Entra aquela soft skills que a gente estava falando no começo. Sim, porque não adianta um sem o outro, né? E você sabe, hoje na escola, inclusive, isso é tão importante. De nada adianta se você não tiver o quê? Você quer uma sociedade, um mundo melhor para os filhos? Quer. Que filhos melhores você pode deixar? Começa por você, né? Começa você mudando, tentar mudar, não mudar o outro. Talvez o outro esteja com uma visão errada, mas tenta fazer o outro enxergar. São os pais, pais passam. Tenta fazer o outro enxergar que ele tá errado a partir da sua mudança, não é, gente? É isso. Ó, o importante é o seguinte, tem aquele ditado que é meio clichê. Você quer mudar o mundo? Muda você. É inacreditável. É inacreditável. Você viu como foi a mudança das duas pessoas mais importantes para você, né? Seu pai não foi bom? Né? Em épocas distintas. Né? Olha, você conseguiu trazer ele aqui. Ele está aqui na live, inclusive. O caso da Marina é o nosso case. O pai da Marina, o Beto, uma pessoa queridíssima para mim. Tem um quadro que ele pintou, que está aqui em casa.
né? Em 2017, foi de um grupo de 2017. No ano passado, o Beto expôs em Paris, né? O Beto faz um trabalho fantástico, formidável, mas o mais Esta é a sua importante vida, de ó. tudo isso... Ele seguiu o sonho dele, a vontade dele, mesmo sabendo que poderia não dar certo, né? É E isso. ele é um caso de sucesso, meu. Perfeito, O cara foi perfeito. fazer. E a sua mãe, então, também? Peraí que eu tenho um quadro aqui, ó. Eu tenho um quadro. Posso mostrar, Rê? Pode. Pode, vamos ver o não tem resultado. tempo. E o seu A gente tem que ver o resultado. Vamos fazer assim, você pega aí que eu pego aqui. Não, não precisa. Peraí, gente. Ai. Gente, Tá esse aqui, tirando. ó, é o resultado. É o resultado de Deixa muito trabalho. Ó, aqui, ó. Que meu pai fez. Não foi... Ó, foi em 2017 também, este quadro. Foi 2017. 2017. Ai, peraí que eu não tô mostrando. E aí, gente, ele pintou. Isso que foi no comecinho. Ele nem pintava ainda pintura a óleo, né? Hoje, Imagina o que ele está fazendo hoje. Exato! Olha isso, Esse Gente, olha isso. Esse aqui É um buquê, dá uma olhada. ele me deu em 2017 também. Coisa mais linda. Exato! E ele tem muito pé no chão, sabe, Rê? É aquela coisa, a gente sabe até onde a gente pode ir, dos nossos limites, mas sempre tendo aquele pé no chão, mas nunca deixando de sonhar, nunca deixando de ir atrás e melhorar cada dia mais. Sim, e assim, o que é muito importante, eu acredito, Má, que a gente falando disso, e você pode falar isso porque você construiu com a sua mãe, você contou para nós, né? Então, e mesmo, é importantíssimo sim, porque quando a gente é pequeno, porque a gente tem tantos sonhos quando a gente é pequeno e a gente Depois cresce para, né? e a gente para de sonhar? Não, que isso? E a gente ter expectativas elevadas, termos metas desafiadoras, isso é muito importante, de extrema importância para nossa satisfação e nossa realização pessoal. Porque, assim, se a gente não tem objetivos e não tivermos metas desafiadoras, nós nos frustramos. Outra Olha coisa isso, com importante. moral, ó. Logo, logo, presentearei com mais um atual, olha, ó. Fala, Beto, obrigado. Ele sabe que eu tenho um grande sonho, ó, e a gente está Teu desenhando sonho junto. tá aqui, ó. Não, e nós Já realizou o sonho dela. temos sonhos em comum, né, Má? Temos sonhos em comum. Ó, voltando, o mais importante é o seguinte, que quando você sai daquela zona de conforto, nunca mais volta o que era. E outra, não para o processo de autoconhecimento. Não para, você vai sempre indo atrás de outros sonhos. Sim, você conseguiu, você vai ter outro sonho. Você conseguiu. Porque você vai ver que deu certo aquilo, você gostou, então você fala, então se eu conseguir, eu consigo mais, eu consegui além. Então você vai. E a nossa felicidade é ver o quê? As pessoas, quando começam, elas saem daquela inércia. Obrigada, Gui. Muito obrigada, querida. Já que Gui, da próxima vez você tem que participar da degustação com a gente. Eu estou muito feliz de ver você aqui, viu? Nossa, que alegria. Oi, Trícia. Trícia, queridona. Pessoal, tudo entrando. E o importante é isso, que a partir do momento que você saiu da inércia, aí você vai ganhar o mundo, porque o mais difícil é sair de onde você está parado. Da zona de conforto, né? É a zona de conforto. É horrível, é sabotador, é péssimo para as pessoas. Quando ela sai, a pessoa sai querendo tudo. E é possível. Tudo que você quiser é ir atrás. É possível, nada nessa vida eu acho que é. E eu garanto que você aprendeu. Né? Você aprendeu com a sua mãe uma coisa. A gente sabe que, obviamente, você sonha, você traça teus objetivos, você segmenta nas suas metas. A Catulina, né, Rê? A Catulina que a gente faz. Eu adoro essa menina. E aí você sabe também que tudo aquilo que você for fazendo, e na medida em que você vai realizando, você vai checando, você vai vendo aquelas metas SMART, se elas são mensuráveis, alcançáveis, se são ecologicamente corretas. Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas nesse mundo aqui de hoje, em que a gente sabe que hoje o mundo pede o quê?
E aí a nossa proposta de também linkar isso com relacionamento, né? Se eu não souber que tudo aquilo que eu quero para mim hoje tem a ver também com contribuição social, com eu fazer reverberar no mundo o reflexo daquilo que eu faço, que é aquilo. Não importa se eu tenho uma empresa, e aí você me diz, tá, mas uma empresa tem que ter lucro. Ok, mas por trás disso porque eu faço o que eu faço. Porque quando Exato. você sabe o seu porquê, Tem que ter a responsabilidade social. o como é muito mais fácil. E a gente está falando desse mundo aí em que jovens têm noção do que é responsabilidade, autonomia, né? É você ter a empatia. Eu acho que é muito importante você dar uma autonomia para o jovem. Muitas vezes a gente não quer dar porque fala ele não vai ter aquela responsabilidade. E não, você às vezes não tá deixando crescer, não tá deixando ver a habilidade do outro. Porque eu falo, idade, gente, idade não é nada, entendeu? O que um cara, às vezes, de 20 e tantos anos não faz, você que às vezes tem 17, 18, vai fazer. Entendeu? Eu concordo. É muito relativo isso. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você se sente responsável por algo, como é isso para você? Como é? Isso te dá o quê? Dá uma sensação... Não, pode terminar. Eu queria perguntar qual é o seu sentimento. Se é uma coisa que te angustia ou, pelo contrário, dá exatamente aquela coisa. Caramba, isso vai aumentar minha autoestima, minha autoconfiança, minha autoeficácia. Ou são os pilares. Vou falar para vocês. Você ter uma responsabilidade é a melhor coisa que você tem. Ai, pode ser chato, porque eu tenho muitas responsabilidades para cumprir, eu tenho horário para fazer isso, aquilo, mas não sei das quantas você tem que fazer. Só que, gente, se você não tem responsabilidade na vida, você não vai ter nada na vida. Eu, por exemplo, sou prova viva. Não tenho que ganhar troféu nem nada. Mas é o que eu tô te falando. Eu vim para São Paulo, né? Sabia que eu ia passar uma semana fora de Araçatuba e eu, com a minha responsabilidade que eu sei que eu tenho que arcar, porque é um trabalho, responsabilidade, ou seja, estende de um trabalho. O que eu fiz? Não dava para ir na sexta-feira, né? Eu viajei no próprio sábado, ou seja, ontem, mas eu liguei para a dona da loja e falei, tudo bem eu ir no sábado, a gente fazer o trabalho que a gente tem que fazer e fechar para a semana e eu poder viajar. Porque eu sabia que se eu poderia, dane-se, né? Porque o meu trabalho é digital, eu tô aqui com a rede social, eu posso ir lá postando e fazendo. Ó que, gente, isso daí eu não ia ficar em paz. Por quê? Porque eu tenho a palavrinha mágica, responsabilidade. Muito então, bem. E tem outra aqui, também. Mas o meu trabalho lá já tá feito, já tá pronto, já tá tudo em ordem. Eu gosto de adiantar tudo na minha vida. Eu sou muito rápida, eu sou assim. Então, quando vê, já fiz, já foi feito. E só assim você vai crescer. Ai, mas é complicado. Você tem que, às vezes, deixar de fazer muita coisa legal que você gosta. Tá bom, mas para você querer crescer na tua vida, você querer ser alguém na tua vida, você precisa abdicar de muitas coisas, entendeu? Tudo tem seu preço. Né? Perfeito. É o preço, mas é o preço que você paga que é muito bom. Que no futuro você vai poder colocar lá no teu currículo tudo que você trabalhou e pode garantir uma mega vaga numa empresa, sabe? E agora eu gostaria só que você contasse que você está fazendo isso porque você está de férias da escola e você pegou uns freelas para fazer, tá certo? Por quê? Porque seu pai, sua mãe... Não, porque você quis, você foi lá, você sugeriu. Então, olha que incrível. Na verdade, assim, eu sempre já lidava com essa coisa da rede social, mas é aquela coisa, né? O que fica legal é quando a gente começa a ganhar. Então, quando você não ganha, tá naquela diversão gostosa. Agora, a partir do momento que você começa a ganhar, aí o negócio fica mais gostoso ainda. Então, eu já... Desde, sei lá, dos meus 14, 15 anos, eu já pegava esses freelas, né? Que até hoje eu tenho parceiro. Atrás, 14, 15 anos lá? Lá atrás, lá atrás, gente, lá atrás, anos lá atrás. Mas enfim, ontem, né? Mas, então.
Mas já faz, se você for ver, já tem um tempinho. Eu não comecei ano passado, esse ano, só para as pessoas entenderem, né, tudo isso. Sim. Não foi do dia para noite. 15, 16, 17, faz 2 anos a 3 anos, né? Então, tem o tempo. Eu não dormi num dia, acordei no outro com trabalho. E aí, por essa coisa de sempre persistir e muitas vezes não dar certo, eu fui chamada não de uma vez só. Meu primeiro trabalho não foi eu consegui 3 trabalhos de uma vez. Uma coisa emendou na outra. 3. Que pessoa que começa do nada com 3? É um estalo. E eu não estava de férias antes disso. Eu estava estudando, estava tendo aula. Mas eu estudo de manhã e à tarde eu faço meus compromissos que eu tenho que fazer. E ok, é legal. E você faz o que você gosta, Má? Você faz... E eu faço o que eu amo fazer. E eu queria minha vida inteira fazer medicina. Literalmente a vida inteira. E aí minha mãe sempre falando assim, não, vai arranjar alguma outra opção, vai, não, né? E eu, não, pisando no pé. E esse ano, por mais louco que tá sendo, veio para me mostrar que eu estava errada, não era medicina. Não sei porque eu queria fazer medicina, mas eu queria fazer, né? Okay. Mas eu descobri o que eu realmente tenho, o meu talento. É aquilo que a gente tinha conversado. Qual é o meu talento? Comunicação. Ou seja, eu vou para a área de marketing e publicidade. Fato. É aquilo, para a gente se aperfeiçoar. E tá dando super certo. Com 17 anos estou ganhando meu salário. E tô ótima, super feliz e trabalhando no que eu gosto, né? Tá vendo? Tem O que você fez? Sem nada. O que você fez foi exatamente aquilo que nós conversamos há pouco. Exatamente. Você procurou o que você gosta. Você foi atrás das empresas. Tá fazendo o que gosta, tá ganhando agora, minha filha. Quantas outras pessoas não botavam fé? Tipo, ai, não, isso daí é brincadeira. Isso daí é... Gente, não é brincadeira. Olha é aí, uma coisa prova. séria, sabe? Então, é muito isso. E eu quero fazer uma pergunta para você, porque a gente falou disso no começo, lembra-se? Não lembro. Ok. E o que você diria, então, para uma pessoa que entrou na faculdade, começou a fazer um curso e, de repente, descobriu que não é aquilo? Ok. O que você diria para ela? Se a gente pensar que aos 17, 18, 19 anos e 20, você pode ser condenado, né? E a gente está falando, você até colocou questões aqui. Poxa, tem um custo, tem... Ok, mas eu pergunto, o que você diria hoje, fazendo algo de que gosta muito, que sente uma satisfação, assim, impressionante, que a gente sente aqui do lado de cá. A gente sente. Né? Gente, olha, não é fácil. Às vezes, quanto mais velho assim, não tô só falando a idade em si, você não é velho, mas quanto mais velho você mais difícil fica, porque você quer entrar às vezes numa faculdade, eu acho sim, você tem que mudar, você não tem que ficar na sua caixinha, porque eu tô velha. Aquela coisa da live passada, né? Conheço uma pessoa de mais de 40 anos que tá fazendo psicologia. Mas aquela coisa, aquela dificuldade, que talvez você vai ter que fazer um cursinho, você vai ter que fazer alguma coisa, porque você, anos que você não está na escola. Então fica mais difícil, tem outras preocupações, pode ter preocupações financeiras, enfim. Mas eu acho que com bom planejamento, eu acho que dá sim para você mudar, eu acho que você tem que mudar. Planejamento. Sim. Ela já está falando do PDI, ela tá dando aula aqui, é ótimo. Vamos lá. Não, mas eu acho que isso, acho que a gente tem que ter esse planejamento todo, sim. Eu acho que a gente tem que agir sim, e não importa o que os outros vão pensar. É isso, entendeu? Mas mude, porque a Rê já tinha falado, a expectativa de vida vai 100 anos. E aí, você tem 40, você vai ficar infeliz naquela empresa chata, com aquele seu chefe chato do caramba. É isso, sabe? A gente vai, muda, experimenta. Não precisa jogar o chefe pela janela e se jogar em seguida, né, Mar? Não precisa. Seja, muda você. Não tá legal? Vai, pega suas coisinhas e se muda. Sabe? Você tem que ser bem resolvido. Acho que quando a pessoa é bem resolvida com ela mesma, não tem nada que empaque ela. E eu sou assim, nada me empaca. Tá me incomodando? Um beijo. E vamos em frente. Olha, gente, o que a gente fala? Eu vou dar 2 exemplos, não vou dizer nomes, tá? Mas o que acontece? Nós tivemos 2 exemplos de coaches que procuraram a nossa empresa
Porque tiveram um dos sócios foi morar fora e daí ele foi fazer o que ele queria, que é a mudança de carreira, chama career. E o outro perdeu o pai, que a vida inteira tinha um negócio, também não vou falar um negócio, que daí ele chegou e falou, Afonso, é o seguinte, eu a vida inteira fiz o que eu não queria. Meu pai me fez me formar nisso, o escritório é o terceiro ou quarto maior escritório daquilo que ele faz, tá certo? E ele falou, vou botar para vender isso e agora, eu acho que ele tinha quase 50 anos, ele falou, agora eu vou fazer o que eu quero. E foi para a faculdade, tá bom? Então, certíssimo! Nunca é tarde. Não? Nunca. Imagina! Tudo bem que teve uma fatalidade, né? O primeiro caso ficou sem o sócio e daí ele teve que procurar, foi fazer o que ele queria, ele herdou aquilo e o outro perdeu o pai e falou, não quero isso para mim. Eu vou agora me formar naquilo que eu gosto. Certíssimo. Certíssimo. E Afonso, só para finalizar, vou fazer uma última perguntinha para vocês. Lógico. E, ó, nessa questão, assim, de profissionalismo, enfim, existe entre pais e filhos, existe uma sugestão para os pais de adolescentes e pré-adolescentes no quesito de o que os pais querem para a formação dos filhos e o que eu me proponho, pais, né, para deixá-los melhores no mundo? Interessante essa pergunta. Muito legal. Eu tenho aqui, é uma ideia quando a gente trabalha aqui, você vai, embora eu fale aqui algo que eu aprendi aqui com disciplina positiva, isso, quando a gente ouve, a gente pensa, mas eu já sei disso, né? Mas uma coisa muito simples, então, Mar, com base no que você está falando nessa proposta. Para os pais, eu acho que vale muito, pega uma folha de papel, dobra ao meio, coloca aqui, eu peguei um pedaço, eu não sabia aqui, peguei um pedaço de papel aqui na minha frente, coloca aqui do lado esquerdo, como você visualiza, como você imagina, de que modo você quer que seu filho, seus filhos, sua filha cresçam. Eu quero uma pessoa que seja protagonista na sociedade, eu quero uma pessoa que tenha empatia, compaixão, íntegra, que saiba o que é altruísmo e assim por diante. Coloca isso, social, né? Coloca isso aqui do lado esquerdo. Depois, do lado direito da folha, ou seja, aqui você colocou o que você quer, né? Como você quer que seu filho seja, né? Como um cidadão no mundo, tá? Como um construtor e agente de transformação. Aqui à direita, coloque o que você, como pai e mãe, faz hoje no seu relacionamento. Espera aí. Você quer que seu filho seja uma pessoa empática? Você quer que seu filho seja protagonista? Mas você leva café da manhã na cama todos os dias? Eu não estou falando de um dia. Você só ensina seu filho ou sua filha a arrumarem a cama só quando vão para casa de alguém? Você, acho que muito mais do que isso, né? Quando você deixa seus filhos na escola, você cumprimenta o porteiro, sabe? Você olha nos olhos das pessoas. Sim. A gente aqui... É o básico, né, de educação. Entende? Em fase final quase que de isolamento, em fase quase de retomada, eu acho que, assim, agora foi uma fase em que muitas famílias que estavam com uma dificuldade, um ruído na comunicação, acho que agora, mais do que nunca, foi uma grande possibilidade, oportunidade de as pessoas fazerem construções diferentes, né? De mudar, né? Exatamente. E assim, mudar não é um desconforto, mudar é melhorar. Mas cada um tem o seu momento de identificar ou não, né? Ou não que isso é importante. Então, é aquilo. Agora foi a fase de os pais poderem acompanhar o banho do filho. Quem tem criança muito pequena, poder acompanhar a aula de criança bem pequenininha já pela internet. Coisa que nunca houve. Então, assim, o que você...
Então, qual é a sua proposta? O que você se propõe a fazer? Não, aqui, ó, exatamente. Filhos não fazem o que falamos e sim o que ensinamos. O filho Sim, o que ensinamos. segue muito o que está ao seu redor no seu cotidiano. Então, as ações que o pai e a mãe tomam é o que o filho vai tomar. Exatamente isso, porque é o espelho. E isso a gente fala para tudo, né? Por isso que eu falei para você. Oi, Marcelo. Oi, Carla. Por isso que eu disse para você assim, exatamente. Você não é a faculdade em que você entra. Nunca permita que isso diga mais de você do que você diz. Você diz através do que você faz,